Olá, bem-vindo a esse canal. Eu sou o Diogo Monzo e hoje eu vou falar sobre como a psicologia semiótica cultural pode nos ajudar a entender os jogadores da seleção brasileira atuando na Copa do Mundo da FIFA de 2026. Eu comecei a pensar sobre isso bem após o primeiro jogo da seleção brasileira entre Brasil e Marrocos, tentando entender por que a seleção brasileira estava tendo assim tanta dificuldade. E eu estava tentando entender para além do jogo, do campo, daquilo que estava acontecendo ali, com relação à preparação de campo e tal. E foi aí que eu comecei a pensar na psicologia semiótica cultural. Então, para você compreender a linha de raciocínio que eu vou tentar construir aqui, é importante que você assista esse vídeo até o final, beleza? Bem, a psicologia semiótica cultural, ela nos convida a compreender a psique humana e os processos de desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva sistêmica, dinâmica e integrada que considera tanto o papel das diferentes temporalidades, como por exemplo, o tempo filogenético, o tempo histórico-social, o tempo ontogenético e microgenético, quanto a capacidade do sujeito de, por meio da ação, produzir inovações e mudar direções durante sua trajetória de desenvolvimento. E qual é o papel dos afetos na psicologia semiótica cultural? Como é que ela pensa e entende esse processo afetivo que é parte da vida de cada ser humano? Ela entende que os afetos são forças que atribuem valor às experiências e orientam pensamentos, percepções e ações. Bem, para te ajudar a entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando, vamos dar uma olhada aqui rapidamente no modelo da psicologia semiótica cultural. O modelo de autorregulação afetiva descreve a dimensão da afetividade como organizada em níveis hierárquicos de mediação semiótica. No nível 0, o afeto consiste em processos básicos de ativação e inibição fisiológica anteriores à experiência emocional consciente. O nível 1 corresponde ao sentimento pré-semiótico imediato, uma vaga sensação holística de sentir algo que pode ser positiva ou negativa, mas difícil de articular. No nível 2, os sentimentos são categorizados verbalmente, por meio de rótulos emocionais culturalmente disponíveis, como medo, nojo, tristeza e felicidade. O nível 3 envolve sentimentos mais generalizados e difíceis de descrever. E, finalmente, o nível 4 refere-se a campos afetivos semióticos hipergeneralizados, em grande parte não verbalizáveis, que funcionam como uma atmosfera emocional abrangente. Por exemplo, no futebol, chegou a nossa hora, ou ninguém vai nos parar. E essa atmosfera ela orienta poderosamente percepções, pensamentos e ações sem mediação linguística explícita. Trazendo isso para o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, eu comecei a pensar algumas coisas. Primeiro, vestir a camisa da seleção brasileira já tem um peso. São pouquíssimos jogadores que não sentem esse peso, até porque nós estamos falando da principal seleção de futebol do mundo. Não atualmente, porque a gente sabe que no ranking da FIFA, hoje a seleção brasileira não é a primeira colocada. Mas se a gente pensar na história da camisa da seleção brasileira, tem muito peso. E esse peso histórico, ele está presente durante o jogo, durante a percepção, durante a mente, os pensamentos do jogador, porque ele sabe que eu estou vestindo a camisa da seleção de futebol que mais ganhou títulos no mundo. Isso não parece ser uma tarefa fácil. Mas trazendo agora para um pouco dessa realidade, tem alguns outros fatores que eu comecei a pensar. Por exemplo, essa geração que está jogando nessa Copa do Mundo de 2026, eles estão ali inseridos dentro de uma realidade que, por um lado, a seleção brasileira é a que mais ganhou títulos no mundo, né, no futebol. Por outro lado, já tem mais de 20 anos que a seleção brasileira não ganha um título mundial, e essa geração pode se tornar a geração que ficou no maior período sem ganhar o título mundial. Um outro ponto que eu comecei a pensar, muitos desses jogadores que estão ali estão provavelmente na sua última Copa do Mundo, ou seja, a sua última chance de serem campeões mundiais. E esse time que está lá hoje, que foi convocado, quando a gente começa a assistir as notícias, a mídia e a ver os comentários na internet, nas redes sociais, a gente percebe o quê?
é uma seleção que está totalmente desacreditada pelo torcedor brasileiro. A gente percebe os analistas, os críticos e até os jogadores de futebol e até próprios jogadores da seleção não colocando a seleção brasileira como a favorita por título e colocando a seleção brasileira, como nós vimos, por exemplo, o Danilo falando na última entrevista que ele deu, na última coletiva, colocando a seleção brasileira abaixo de outras seleções, como, por exemplo, a França e a Argentina. Então, ao mesmo tempo que você entra para jogar, imagina, o jogador está entrando ali para jogar, ele pensa, poxa, é a seleção brasileira. Eu estou jogando contra seleções que, teoricamente, historicamente, não tem tanto peso como a seleção brasileira. E aí essas seleções começam a jogar melhor que a gente vê, começa a sentir que o jogo não está fluindo, começa a sentir esse peso. Poxa, é a seleção brasileira, mas nós não estamos conseguindo jogar contra uma seleção que, teoricamente, não é tão importante. Começa a olhar para esse cenário de que, poxa, embora seja a seleção mais campeã do mundo, atualmente é uma seleção que não está assim tão considerada favorita nos jogos. A gente vê outros jogadores falando da seleção brasileira que não são brasileiros e a gente vê que a seleção brasileira não tem mais aquele peso, aquele impacto. Então, tudo isso começa a afetar o jogo da seleção brasileira. E aí a gente começa a pensar, poxa, como é que pode determinados jogadores que jogam tão bem no seu time não conseguem jogar tão bem na seleção brasileira? Porque esse tipo de pressão, de atmosfera afetiva, ele não tem no time dele, do peso que nós temos hoje na seleção brasileira. Que eles precisam se superar, não só dentro de campo, mas também emocionalmente, afetivamente e psicologicamente. Aí você vê aquele jogador que tenta dar um passe simples, não consegue, tenta uma jogada que ele faz o tempo todo na temporada dele, no time dele, ele já não consegue fazer. A gente percebe o quê? Que todo esse processo de autorregulação afetivo semiótico começa a afetar o jogo daquele jogador e aí começa a afetar todo o coletivo da seleção brasileira. Porque todos esses processos de significados afetivos, emocionais, de valores, de crenças, de ideologias, ele afetam as nossas ações no nosso dia a dia e ainda mais durante o jogo. Então, a gente consegue perceber claramente o quanto esses aspectos extracampo estão afetando a nossa seleção nessa Copa do Mundo da FIFA de 2026. O que a gente espera é que os jogadores consigam achar alguma forma de lidar com isso, de aliviar esse peso, de aliviar essa pressão, de fazer com que essa atmosfera afetiva possa ser superada, possa se tornar um fator positivo, um motor para que possa mover o jogo deles e quem sabe a gente consiga chegar aí nas finais da Copa do Mundo e até mesmo ser campeão. Então, voltando para a psicologia cultural, é interessante como ela nos ajuda a compreender todo esse processo de construção de significados que nós seres humanos estamos a todo momento construindo e a entender como nós, por meio desses significados, começamos a atribuir valor às nossas ações. E isso reflete em todas as áreas da nossa vida, seja no jogo da seleção, como seja na nossa vida diária, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas coisas que nós fazemos ali, nas nossas atividades, etc. Bem, é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha. Se você não gostou, compartilha assim mesmo, porque vai que para a pessoa que você compartilhar, ela gosta. E não deixa de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.